Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje nós falaremos sobre a história de um dos maiores brasileiros de todos os tempos, o nosso último imperador, Dom Pedro II. Mas se você quiser saber sobre a história de Dom Pedro II, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Fez o que pedi? Então, bora! Dom Pedro II nasceu em 2 de dezembro de 1825. Porém, quando ele completou 1 ano de idade, ele já passou por um trauma, um dos piores traumas que uma criança pode passar: perder a sua mãe. Maria Leopoldina, mãe de Dom Pedro II, morreu e assim Dom Pedro II ficou órfão de mãe. Porém, a situação não estava prestes a piorar. Quando Dom Pedro II tinha apenas 6 anos de idade, o povo brasileiro estava furioso com seu pai. O seu pai já havia tido várias coisas ruins para o povo. Ele tinha perdido a Guerra da Cisplatina, tinha aumentado os impostos e ainda queria abolir a escravidão. Portugal estava passando por uma guerra civil. Então, Dom Pedro I resolveu abdicar do trono e ir para Portugal ajudar a sua família. Porém, ele tinha consciência que se abandonasse o Brasil entraria em anarquia e caos. Então, ele não tinha outra opção a não ser deixar Dom Pedro II no Brasil sozinho, tendo como sua enteada eu não sei como é o nome dela inteiro, vai aparecer aqui embaixo. E também como seu cuidador tinha José Bonifácio, um dos maiores amigos de Dom Pedro I. E todo dia, às 6h30 da manhã, Dom Pedro II levantava de manhã para estudar. Ele ia tomar café e depois ia estudar. Se você acha que a vida de um imperador que nem Dom Pedro II, quando criança, era fácil, não. Ele estudava de 6h30 da manhã até as 10 horas da noite. Ou seja, passava todo o tempo do dia estudando e só podia brincar 2 horas. Logo depois, José Bonifácio foi preso por rivais políticos e com isso Dom Pedro II agora estava sozinho, sem amigos, sem parentes e agora sem seu cuidador. Porém, perto de Dom Pedro completar 12 anos de idade, o Brasil estava em completo caos, já que estavam acontecendo várias revoluções. Rio Grande do Sul já tinha declarado independência e depois de algum tempo voltou para o Brasil. E para evitar mais tipos dessas revoluções, não tinha outra opção a não ser Dom Pedro entrar no poder logo. Então, apenas 14 anos, Dom Pedro II vira imperador do Brasil. Então, Pedro estava muito inquieto. Então, já tinha uma solução para ele deixar de sua inquietação, né? Resolveram procurar um casamento para ele. E a candidata foi escolhida, Teresa Cristina de Bourbon, essa aqui. Então, ele logo se casou com ela, mas tinha um detalhe, ele se casou ele esteve no Brasil e ela na Itália. E logo um tempo depois ela foi trazida para o Brasil, pois é. Mas, vocês viram a foto que eu mostrei dela para vocês. Porém, a Teresa que entregaram para ele foi essa. Vocês já devem imaginar como ele ficou depois. Eles tiveram vários problemas no casamento, mas Dom Pedro resolveu se aproximar mais dela e eles ficaram, enfim, como um casal perfeito. E Dom Pedro era um ótimo imperador. Ele investia principalmente na educação, construiu várias escolas por volta em todo o país. Tanto que ele disse uma vez que se não fosse imperador, ele gostaria de ser um professor. Outra coisa que ele gostou, que investiu muito, foi a infraestrutura. Lá naquela época, ele investiu muito em trilhos de trem, muitos trilhos de trem. E com isso, a economia do Brasil melhorou bastante. Porém, ainda tinha um pesadelo que Dom Pedro não aguentava: a escravidão. Ele queria, de qualquer jeito, abolir a escravidão, já que tinha vários anos desse sistema. Porém, não era fácil abolir a escravidão assim, já que eram muitos anos desse sistema. O Reino Unido até pressionou o Brasil para abolir,
Porém, Pedro tentava de qualquer maneira, mas os conservadores e os liberais não deixavam isso tão fácil. Porém, no Brasil continuava tudo em paz. A vida de Pedro II era muito bom por fora, mas por dentro era terrível. Ele tinha acabado de perder seus dois filhos, Afonso e Pedro. Porém, logo depois ele teve duas filhas, e uma delas, essa aqui, a princesa Isabel. Ele era até respeitado por os dois lados da Guerra Civil Americana. Em 1862 aconteceu a Questão Christie, que foi uma grande tensão entre os o Brasil e o Reino Unido, que o navio britânico virou na costa brasileira e ele foi roubado pelos brasileiros paternos. E com isso o Reino Unido ficou muito furioso com os brasileiros e ameaçaram declarar guerra se o Brasil não pagasse. Então Dom Pedro disse: muito bem, podem vir, o Brasil está preparado para a guerra. Porém, então, um tempo depois, a rainha do Reino Unido resolveu conversar com Dom Pedro e tudo ficou na paz. Porém, alguns anos depois, aconteceu uma guerra civil no Uruguai, onde o Brasil resolveu apoiar o lado dos colorados. Porém, isso foi uma grande falha, já que logo depois surgiu Solano Lopes, o ditador do Paraguai. E começa a Guerra do Paraguai, que qualquer dia eu posso gravar um vídeo explicando sobre ela. O que importa é que o Brasil saiu vencedor da batalha, e o Brasil estava ganhando muita moral. Porém, Dom Pedro II tinha que fazer algo, a abolição da escravidão. Então, porém, ele ficou muito doente e teve que se tratar na Europa. Então, a princesa Isabel declara o abolicionismo da escravidão. Porém, os liberais não gostaram nada disso e declararam a República Brasileira. E a família real foi expulsa para a Europa. E em 5 de dezembro de 1891, Pedro morreu de tristeza. E com isso foi a vida de Dom Pedro II. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É o vídeo mais longo. Então, tchau.